Olá, meu nome é Gabriel Silverson e eu e meus demais colegas iremos falar sobre circuitos elétricos. Fique com o vídeo. Olá, meu nome é Gabriel Silverson e hoje eu vou falar um pouco sobre circuitos elétricos. Bom, com a grande avanço da tecnologia atual, se deve pelo fato de grandes desenvolvimentos a partir dos circuitos elétricos. Por isso, é muito importante entender o que ele é e como ele funciona, e na prática, entender quais são os elementos que o compõem. Um circuito elétrico ele é definido como um conjunto de elementos que tem características distintas, que quando se juntam tem um propósito único de obter a finalidade desejada, por exemplo. Então acompanhe um pouco mais do nosso trabalho e fique com as classificações de circuito elétrico. Valeu! São classificados de duas maneiras, sendo elas os circuitos de corrente contínua e os circuitos de corrente alternada. Os circuitos de corrente contínua são circuitos onde a energia não varia, com o decorrer do tempo ela sempre se mantém constante, e os circuitos de corrente alternada são circuitos onde a corrente varia com o decorrer do tempo. Elementos de um circuito. Fazem parte de elementos de um circuito os seguintes: resistores. Os resistores são elementos de um circuito que basicamente possuem a função de transformar a energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule e assim limitar a corrente elétrica em um circuito. Podem ser combinados de duas formas: combinação em série, que nesse caso, quando combinados, a resistência equivalente ou resistência total referente a essa combinação irá aumentar de forma que se obtenha resistência total desejada. Combinação paralela. Nesse caso, a resistência equivalente resistência total referente a essa combinação irá diminuir de forma que se obtenha a resistência total desejada. À esquerda, podemos ver exemplos de resistores físicos e ao lado direito temos a representação de um resistor. O símbolo que representa os resistores geralmente é a letra R, o Rzão ou Rzinho. Capacitores, também denominados de condensadores, possuem função de armazenar cargas elétricas e assim gerar energia eletrostática. É representado em um circuito elétrico, como no ilustrado. À direita temos o exemplo de um capacitor físico e à esquerda temos a ilustração representativa de um capacitor. O símbolo que representa o capacitor geralmente é a letra C, Czão ou Czinho. Geradores. Os geradores são elementos responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Alguns tipos de energia transformada pelo gerador são energia térmica, energia mecânica, energia química e etc. À direita temos exemplo de geradores físicos e à esquerda temos exemplo de gerador de uma representação de um gerador. E por fim, os indutores. Os indutores são uma espécie de dispositivo elétrico que tem uma função principal de armazenar energia elétrica na forma de campos magnéticos. Normalmente, ele é constituído com uma bobina feita de um fio condutor, geralmente de cobre. À direita temos o exemplo de indutores físicos e à esquerda temos uma representação de um indutor. O símbolo que geralmente representa o indutor é a letra L, Lzão ou Lzinho. Bom, entramos na parte da experiência. E como que isso vai funcionar? A roda de LED consiste em um mecanismo que transmite a corrente elétrica do gerador para as LEDs, que no caso seria o papel laminado, formando assim um circuito elétrico básico.
Os materiais utilizados para realizar essa experiência foram canos de PVC de 3/4, que foram 2 pedaços de 10 centímetros, 4 pedaços de 3 centímetros, 2 pedaços de 4 centímetros, 4 joelhos de rosca de 3/4, 4 3 sem rosca de 3/4, papel laminado, cola para canos, fita dupla face, tesoura, 8 LEDs, 2 pilhas e um suporte para as pilhas. Vou ensinar como montar o experimento. Primeiro, recorte um círculo fazendo um buraco no meio e depois encape-o com papel alumínio. Encape também o cano, depois encaixe-os ou cole. Depois, faça um pequeno buraco em 2 teias sem rosca para que possa passar um fio. Para montar a base da roda, encaixe as peças do cano. Após isso, passe os fios desde o buraco que fizemos nos teias sem rosca até o topo da base, e lá passe o fio para as pontas dos outros 2 teias sem rosca. Cole os fios de uma maneira que eles possam estar sempre em contato com o papel laminado do cano que será encaixado. Encaixe o cano para que possa dentro da roda rodar, dentro dos teias sem rosca. Volte para a base e conecte as pontas dos fios nos suportes para a pilha. Coloque as pilhas e por fim coloque as LEDs, lembrando que a ponta menor da LED fica sempre ao lado do negativo. Pronto, o experimento está finalizado. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.